Vamos lá, nesse vídeo eu quero mostrar, né, como usar Remote Method Invocation. No caso, a gente vai usar o Java aqui porque já tem o RMI implementado, né? E o Java RMI é uma API do Java que permite que máquinas virtuais diferentes, né, comuniquem. Objetos rodando em máquinas virtuais diferentes se comuniquem, né? Comuniquem remotamente. Então, dessa forma, um programa ele pode invocar métodos de objetos que estão localizados em outro computador, né, em outra máquina, de forma transparente, né, como se fosse computadores locais. Que é muito usado para se construir aplicações distribuídas, né, como nós sabemos, partes dos sistemas estão espalhados por diversas máquinas diferentes, né? Então vamos fazer um exemplo aqui utilizando Java RMI. Estou aqui utilizando NetBeans. Vou aqui criar um novo projeto. Aplicação Java normal. Né? Exemplo RMI. Aí existe. Vou criar aqui um teste RMI. Eu vou começar implementando aqui a interface. Criar uma interface, Java Interface. O nome da minha interface vai ser Calculator. Calculator. Já terminou. Eu vou tentar criar de novo. Aí. Calculator. Essa minha interface, ela vai ter que estender a classe remote, né? Porque a gente está usando aqui Java RMI. Então, eu vou importar aqui, port, Java RMI remote. E a minha classe Calculator, ela vai estender essa classe remote. Extend. Então, tudo que existe em remote agora vai existir também na minha classe Calculator. Essa minha interface remote, ela vai definir dois métodos, né? Ela vai definir um método adicionar, que vai receber dois inteiros, x, y, certo? E vai lançar uma exceção, throws, uma remote exception. E ela vai lançar caso ela não consiga executar o método. Aí eu tenho que, logicamente, importar a classe aqui, remote exception, né? RMI remote exception. Vou implementar também, na verdade, definir também a escrita, o título de um método, né? Subir para ele. Subir para aí, vai receber também duas parâmetros x e y. E também vai lançar uma exception throws exception. E aí está definida aqui a minha interface, né? Essa interface ela deve ser acessível tanto pelo cliente como o servidor, para que ambos possam saber o que ele deve solicitar e o outro o que ele deve implementar, né? Agora vamos implementar a calculadora em si. Então aqui é a interface, então a gente vai implementar agora esses dois métodos aqui. Então eu vou implementar Java Class. Aí eu coloco aqui
Calculator e MPL, porque se a interface é Calculator, a implementação eu coloco aqui MPL de implementação. Eu criei aqui minha classe. Essa minha classe aqui, ela vai implementar implementos, interface que eu acabei de definir. Calculator. Aí ele já reclama aqui, ó. O NetBeans já reclama aqui. Implementa o Abstract Method. Né? Puxa aqui, ele já traz o adicionar é o subtrair. Certo? Só que essa classe aqui, como eu vou invocar ela de um servidor, eu tenho que estender uma classe chamada Unicast Remote Object. Né? Então eu vou importar aqui. Forte Java RMI Unicast Remote Object. RMI Server, ela fica no pacote RMI Server Remote Object. Unicast Remote Object. Aqui. Unicast Remote Object. Certo? Então eu importei essa classe e a minha implementação da calculadora vai extend. Então ela extends Unicast Remote Object e implements Calculator. Estou mandando criar teste aqui, mas não é necessário criar teste agora. Então eu tenho Calculator em MPL, extends Unicast Remote Object, implements Calculator. Eu tenho também que implementar aqui, adicionar aqui na verdade, o meu construtor, né? Eu seria aqui um construtor, né? Que é do Unicast Remote Object. A gente aqui o construtor. Esse construtor aqui eu vou botar protected para que ele seja acessível somente dentro do pacote. Agora aqui a segurança dele, protected. E esse construtor aqui vai chamar o mesmo construtor, né, da classe main dele, que é o super. Ok. Feito isso, eu preciso implementar os métodos, porque aqui eu estou só lançando a exceção gerada de forma automática pelo NetBeans, né? Então eu tenho que implementar isso aqui, né? Esse método de fato. Afinal de contas, o nome da classe é IMPL, né? Implementation. Então a soma adicional vai retornar return x mais y, certo? E a subtração, né? Logicamente. A subtração vai retornar x menos y. Bom, está implementado aqui a minha calculadora. Então eu tenho aqui a minha interface e tem uma classe que implementa a minha interface. E essa classe ela estende o Unicast Remote Object porque ela vai ser executada no servidor e vai ser acessada por um cliente. Então por isso que ela tem que implementar, estender na verdade essa classe aqui, Unicast Remote Object. Feito isso, a gente já pode partir para a criação do nosso servidor. Eu vou criar aqui servidor, procurar uma classe principal Java aqui que já tem um método main para mim, chamar de servidor ou server, que é o meu server, e esse server ele vai instanciar o objeto que eu vou ofertar para o cliente. O objeto que eu vou ofertar para o cliente. Primeiro a gente precisa iniciar
iniciar, criar um registro, né, um RMI, iniciar um registro RMI para a porta padrão do RMI, que é Create Registry, né, na porta 1099, né, que ela inicia o registro de uma porta dedicada para o RMI, que ele vai usar para acessar isso aqui. Então a gente precisa criar esse registro usando esse método Create Registry. Está dentro dessa classe aqui, ó, Import Java RMI Registry, Locate Registry. Então a gente usa isso aqui, né, para iniciar esse registro RMI. Ele pede aqui para a gente colocar um throw, né, mas na verdade eu vou envolver ele aqui no try catch, tá? No try catch. Beleza. Feito isso, aí eu posso instanciar um objeto da minha calculadora que eu acabei de implementar. Eu vou chamar aqui calculator em MPL, cálculo, new, calculator MPL. Criei o objeto aqui, certo? Criei o objeto. E eu vou pegar e vou associar esse objeto que eu criei a um nome dentro da rede RMI. Né? Então eu vou associar esse objeto a um nome. A gente faz isso usando uma classe chamada name dentro do RMI. Então eu preciso importar aqui essa classe name, né? E aí dentro dessa classe name existe um método chamado bind ou rebind, né? Bind é quando eu vou usar isso só uma vez, mas como provavelmente esse servidor a gente vai executar várias vezes, eu vou colocar logo um rebind, que se eu usar bind, quando eu for dar um bind novamente, ele vai dar problema. Então eu vou colocar aqui rebind, tá? E aí eu vou associar um nome àquele objeto que eu acabei de instanciar, que é a minha calculadora, certo? Então o nome desse objeto vai ser calculator service, né? Serviço de calculadora. Serviço de calculadora. Então o serviço de calculadora vai estar associado a esse objeto aqui. Sempre que alguém procurar por esse serviço, vai acionar esse objeto. Tá pedindo para eu adicionar aqui, né, a cláusula de catch, né? Depois a gente resolve isso aqui, tira e bota só um. Então vamos fazer logo isso aqui. Vamos tirar isso aqui, deixa só um catch, bota só um exception aqui. Isso aqui pode escrever mesmo, né? Escrever com o system aqui. Escreve esse erro aí, né? Erro exception servidor. Pega essa exception aqui, pega a mensagem que tem nela, né? Get message. Pronto, tá aí. Digitar isso. Pegar a mensagem que ele mandou no servidor e adiciona aqui. Beleza. Aí, além disso, vamos colocar uma mensagenzinha aqui para dizer que o servidor tá ok, né? O servidor tá ok. Vamos botar uma mensagenzinha aqui. Servidor pronto. Servidor pronto. Então, se você ver essa mensagem aqui, servidor pronto, tá ok. Vou tirar essas classes aqui de locking, não vai usar mais essas aqui. Preciso mesmo são dessas duas classes, name, registry, locate registry, né? E dessa forma aqui, esse servidor vai disponibilizar esse serviço aqui, calculate service, na porta 1099,
E esse serviço aqui vai redirecionar para esse objeto, ok? Beleza. Feito isso, agora a gente já pode implementar nosso cliente. Tá? Cliente. Aqui, client. Classe principal Java, Java main. No cliente a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instanciar o objeto. Calculator, né? Calculator. Chamar de calc. E a gente vai usar aqui um name também. Certo? A classe name também. Então eu vou importar para o meu cliente a classe name também. Aqui na classe name eu vou usar um método chamado lookup. Aqui, lookup. Ou seja, lookup é de procurar, né, em inglês. Então eu vou procurar pelo aquele serviço que foi definido lá no servidor. Tá? Então no server foi definido esse serviço aqui. Então eu vou procurar por ele. Mas eu vou procurar por ele onde? Né? Vou procurar ele no RMI localizado na máquina localhost, que vai estar rodando nessa mesma máquina aqui. Então vou colocar aqui, ó. Então eu vou procurar pelo serviço Calculator Service nessa máquina aqui no RMI. Vou colocar um try catch logo aqui. Tá reclamando aqui. Aqui eu vou precisar fazer um cast também, porque o lookup torna um tipo de objeto diferente. Eu quero que seja um calculator, né? Então vou forçar ele a ser um calculator. Vamos colocar logo um try catch aqui que ele está reclamando. Vamos tirar essas exceções, deixar só uma mesmo. Tá? Deixar só uma mesmo. Exceção genérica. Então eu vou lá, dou um lookup, ou seja, eu vou procurar localhost. Localhost. Certo? Eu tenho que fechar o try catch, né? Try catch e tirar esses imports aqui que ele adicionou. Ok. Então eu vou dar um lookup nesse computador aqui. Esse serviço aqui do RMI. Como eu estou dizendo que é RMI, ele já vai na porta padrão 1099. Certo? Aí eu já posso usar esse meu objeto aqui que eu instanciei. Tá, pronto. Aí peço para ele adicionar dois números. Bota aqui dois números qualquer. 4, 7. Aqui vai ter um resultado, né? Aqui. Como? Posso usar a subtração também. Aqui sub. Ele usa o cálculo. Vou subtrair 8 e 3, por exemplo. Então tá feita aí nossa subtração. Então, vamos imprimir esse resultado aí. Resultado da forma. Da subtração, coloca embaixo. Bom, então vamos ajeitar aqui a exceção, né? Imprimir o erro aqui. Exception no cliente.
E é, aqui a gente pega a mensagem da exception. Pronto. Se der erro, a gente ficar sabendo onde é, né? Bota aí. Esse aqui vai ser o nosso cliente, tá? A gente vai instanciar o objeto aqui do tipo calculator, né? E vai procurar por ele nessa máquina aqui com esse nome. Está dizendo que é RM aqui, então vai procurar na porta 1099 como nós estabelecemos aqui no servidor, tá certo? Depois que ele já pegou o objeto lá que está na outra máquina, ele faz a utilização dos métodos, a invocação remota dos métodos, tá? Então vamos testar. Primeiro a gente precisa rodar aqui o servidor, ver se vai dar certo aqui. Apareceu aqui, ó, servidor pronto. Agora vamos testar o cliente. Apareceu aqui, ó, resultado da soma, resultado da subtração, certo? Lembrando que eu posso substituir esse localhost aqui pelo número da máquina, certo? Pelo IP da máquina, certo? Vou parar meu servidor aqui. Parar meu servidor. E vou trocar aqui pelo IP da máquina. 127.0.0.1, certo? O endereço de loopback. Vou dar o servidor de novo. Servidor pronto. Ó, deu certo também. Então aqui eu posso colocar qualquer endereço IP, né, da mesma rede que o servidor esteja rodando. Então, se o servidor estiver rodando em outro computador, eu pego o endereço IP dele, coloco aqui e aí o meu cliente consegue acessar. Então, dessa forma aqui é que funciona a invocação remota de métodos. Aqui a gente está usando o JVMI, ele já tem esses pacotes aqui implementados que facilita muito a implementação. Então é isso. Qualquer dúvida é só perguntar.